Olá, tudo bem? Então, esse é o curso a respeito do livro Código da Inteligência, do Dr. Augusto Cury. Esse livro aqui. É um livro que fala sobre a inteligência emocional, a inteligência de como desenvolver o eu como autor da sua própria história, de como combater a ansiedade, o estresse, como vencer as armadilhas da mente humana e como desenvolver os novos códigos da inteligência, para que a inteligência dê um salto e possa sair do cárcere mental. Pois a nossa mente, na sociedade em qual vivemos hoje, nós vivemos encarcerados. No passado, no qual as sociedades eram formadas basicamente por meios rurais, onde não existia um meio urbano, um meio onde as cidades se concentravam para se protegerem dos perigos da natureza. E bom, se formos parar para analisar, até 350 anos atrás, o meio de transporte mais rápido que o homem disponibilizava era o cavalo. Um cavalo, se não me engano, ele anda a 30, 40 km por hora, se não estou enganado. Era o meio mais rápido que o homem disponibilizava. Hoje nós disponibilizamos de meios no qual, através de um avião caça, um homem pode dar a volta no planeta Terra em basicamente 20 a 15 minutos, se não me engano. Então, um avanço gigantesco do meio de um homem, da forma como um homem pode se locomover. E claro que isso trouxe maravilhosos benefícios para a humanidade. Claro que isso trouxe formas de o homem se desenvolver de uma forma melhor. Só que a partir do momento que a gente faz uma escolha, essa escolha ela sempre implica em perdas e ganhos. Então, vamos voltar um pouco na história e analisar assim. Até o ano de 1700 e alguma coisa, o homem os homens trabalhavam através do trabalho braçal. Não existiam as máquinas, não existiam nada que faziam um trabalho se tornar um trabalho automático, onde máquinas exercem trabalhos que eram trabalhos exclusivamente de homens. Mas então, no ano de 1700, quando surge a Revolução Industrial, o que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial onde surgem as máquinas vaporizadas, onde surgem as grandes empresas, as grandes indústrias que começam a substituir a mão de obra humana por mão de obra de máquinas. E lógico que isso trouxe muito mais benefícios, pois a mão de obra das máquinas proporcionam trabalhar 24 horas por dia, proporcionam um desenvolvimento muito mais contínuo e muito mais acelerado. E após a Revolução Industrial começa a surgir o quê? Depois de algum tempo começa a surgir a tecnologia. E a tecnologia, o que a tecnologia fez? A tecnologia, ela globalizou o mundo. Ela globalizou o mundo a tal ponto que surgiu o telefone, onde as pessoas começam a se conectar mesmo não estando geograficamente presente. Uma pessoa na Itália, outra pessoa no Brasil, uma pessoa nos Estados Unidos e outra pessoa na Argentina, elas começam a se conectar e trocar informações, coisa que antes eram por meio, essas informações chegavam através de navios, através de pessoas que eram correios humanos que levavam informação, até porque nas guerras acontecia muito essa troca de informações. E após esse início do desenvolvimento tecnológico, surge os computadores. E quando surgem os computadores, surge a internet. E a internet foi o maior marco da história até agora, o maior marco de desenvolvimento tecnológico. Porque as informações que demoravam através do telefone, que chegavam de uma forma escassa, hoje em dia elas chegam de uma forma monstruosamente rápida. As informações há 200 anos atrás, 200 não, mais ou menos 300, 400 anos atrás, elas dobravam a cada 200 anos. Hoje as informações
elas dobram no mundo inteiro a cada 5 anos. É uma explosão de informações, é um desenvolvimento muito grande de entretenimento. Porque o desenvolvimento do entretenimento, exatamente porque a Revolução Industrial proporcionou o quê? A mão de obra através das máquinas, onde homens que trabalhavam, exerciam sua função, foram substituídos por máquinas. E para que esses homens não se sintam sem um trabalho, não se sintam assim, para que esses homens não se sintam inutilizáveis, como passou a surgir depois da Revolução Industrial, muitas pessoas que se sentiram inutilizáveis, pois eles foram substituídos por máquinas. Então surge o entretenimento. O entretenimento tem uma explosão gigantesca também através do desenvolvimento das informações, através da tecnologia. E com esse desenvolvimento das informações, e chegamos aqui a esse ponto, chegamos no dia de hoje, onde a internet foi o meio que revolucionou o mundo. A internet é um meio onde as informações correm a uma velocidade gigantesca, onde as informações dobram a cada 5 anos, onde as pessoas recebem mais informações. Uma criança de 11 anos tem mais informações do que o imperador de Roma tinha no auge de Roma para governar Roma. Uma criança com 11 anos de idade. Isso é um absurdo. E queira ou não queira, esse excesso de informações ele traz um grande problema, que é a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, é o excesso de informações que a mente humana está recebendo e não está conseguindo digerir. E quando a mente humana não consegue digerir essas informações, ela começa a simplesmente receber e repetir, receber e repetir, receber e repetir. E quando ela passa a viver dessa forma, onde só recebe e repete, ela deixa de ser a autora da sua própria história. E um dos códigos da inteligência que fala do livro, o código da inteligência é o eu como gestor do intelecto, que é essencial para que possamos desenvolver a capacidade de descrever a nossa própria história. Pois ora, cada um de nós está escrevendo uma história. Cada um de nós está escrevendo a sua própria história. E por mais que nos dias de hoje isso não pareça tão claro, é devidamente uma parcela da culpa é por causa do excesso de informações, aonde as pessoas estão muito intertidas no entretenimento. Ou seja, o entretenimento gera o virtualismo. O que é o virtualismo? Onde as pessoas vivem apenas no mundinho delas e deixam de passar a viver a realidade em si. Elas deixam de buscar a viver a realidade em si. O que era antes, no período antes da Revolução Industrial, algo natural nas pessoas, viver a realidade, captar a realidade. Hoje em dia não é, por causa do entretenimento e por causa do excesso de informações que confunde a mente das pessoas. E onde a síndrome do pensamento acelerado gerou a ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é como a gente assistir a um filme. Você já assistiu um filme que as cenas do filme passam numa velocidade na qual você não consegue acompanhar, pois elas passam muito rápido? Então, ansiedade é isso. Você está assistindo a um filme na sua mente e esse filme é seus pensamentos. Você está naquele recebe e repete, ou seja, você não consegue digerir os seus pensamentos. Você não consegue saber desenvolver o seu núcleo no qual você se desenvolve a consciência de que você tem o eu e que você está escrevendo a sua própria história. E com isso surgem problemas como a irritabilidade, a inquietação, a flutuação emocional, o déficit de concentração, a perca de memória, onde gera a fadiga excessiva, você não consegue dormir direito, você dorme e acorda cansado. Isso tudo é gerado pela ansiedade. E para a gente entrar no tema do assunto dessa primeira aula, vamos falar sobre as 4 armadilhas da mente humana. Já que a gente trouxe um panorama a respeito de como surgiu os problemas psicológicos, de como a ansiedade se instaurou na sociedade moderna, a gente precisa saber, ter consciência
de quais são as causas que geram o eu a não ser o autor da sua própria história. Porque a vida é como um grande teatro e cada um de nós é o autor principal desse teatro. Só que quando a gente se deixa ser levado pela ansiedade, a gente se torna um mero autor coadjuvante. É como se a gente fosse para a plateia e sentasse numa cadeira dessa como eu estou sentado aqui. A gente simplesmente cruzasse os braços e ficasse assistindo os nossos pensamentos perturbadores dirigir a nossa vida, dirigir o rumo da nossa história. E para que a gente possa mudar esse destino trágico que a humanidade está caminhando, a gente precisa ter a consciência das armadilhas que nos cercam, das armadilhas que tentam nos levar para o automatismo, pois um dos maiores problemas de hoje em dia é o automatismo mental, onde as pessoas não fazem mais as coisas de uma forma consciente, mas sim de uma forma automática. É claro que a gente não vai fazer tudo de uma forma consciente, mas sim aquilo que é mais importante a gente precisa fazer de uma forma consciente. Se a gente parar de fazer aquilo que é mais importante de uma forma consciente, a gente passa a não viver, mas simplesmente sobreviver. Então, uma das 4 armadilhas da mente humana é o conformismo. O que é o conformismo? O conformismo é como um atleta de alto rendimento, um atleta que corre nas Olimpíadas a corrida de 100 metros. Ele treina durante 4 anos para correr nessa Olimpíada. Então, ele ganha a sua primeira medalha, esse atleta participa da sua primeira Olimpíada e ganha a sua primeira medalha, uma medalha de prata. Ele se sente realizado, pois só ele sabe o esforço que ele teve. Então, na próxima Olimpíada, nessa Olimpíada que ele ganhou, ele toma uma decisão: na próxima Olimpíada eu vou ser o melhor, eu vou trabalhar o dobro do que eu trabalhei para chegar lá. Só que no decorrer desses próximos 4 anos ele se conforma com a situação. Ele olha para sua medalha e pensa que está bom, já fiz o que tinha para fazer. Então ele decai naquilo que ele ia treinar 2 vezes mais do que ele treinou na Olimpíada anterior, que ele ganhou a medalha de prata. Ele treina metade do que ele ia treinar. Então ele chega na próxima Olimpíada e nem em 5º lugar ele fica. Ou seja, ele se conformou com a situação. O conformismo é exatamente isso. É aquela pessoa que se dedica a querer aprender algo. Então na primeira conquista que ela tem com esse algo, ela já se conforma com a situação e se entrega. E acha que aquilo tá bom, e acha que aquilo é o suficiente. E acha que ela não precisa mais do que aquilo. Só que quando a gente se conforma, a gente não se transforma. E a próxima armadilha da mente humana é o coitadismo. Todo o coitadista é conformista, mas nem todo conformista é coitadista. O que é o coitadista e qual a diferença entre um conformista e um coitadista? Um coitadista é basicamente a mesma coisa que um conformista, só que o coitadista ele age de uma maneira como que querendo que os outros sintam pena dele, que sintam necessidade de ajudar ele, que ele acha que as pessoas ao redor dele têm que fazer por ele aquilo que somente ele pode fazer. Então ele se acha a pior pessoa do mundo, ele se acha o mais miserável que existe, já pisou na face dessa terra, porque ele vê que ninguém está tentando ajudar ele, ou pouquíssimas pessoas tentam ajudar e não da forma como ele gostaria. Mas o problema está nele ou o problema está no outro? O problema está nele em esperar isso dos outros? Ou o problema está nos outros de não ajudar ele? A bem da verdade é que quando a gente espera demais dos outros, a gente se frustra. Quando a gente espera demasiadamente demais dos outros, a gente cria expectativas e quando essas expectativas não são correspondidas, e 90% dos casos elas não são correspondidas,
a gente passa a viver uma vida frustrada. E quando a gente começa a se frustrar com frequência, essa frustração pode gerar em nossa mente muitas janelas da memória que arquivam experiências ruins, onde dão suporte para que esse coitadismo crie forças e aprisione essa pessoa cada vez mais, pois ela se conformou com a situação como aquele atleta que ganhou a sua medalha e na outra Olimpíada não se dedicou o suficiente, pois achou que já era o suficiente. Se esqueceu que a vida é uma eterna Olimpíada, a vida é uma eterna corrida. Simplesmente se entregou à primeira medalha que ganhou. E além disso, ele começou a agir de uma maneira fazendo com que as pessoas sintam pena dele. E esse foi o grande problema, e isso encarcera mais ainda a mente humana. E a terceira armadilha da mente humana é o medo de reconhecer os erros. Imagine esse atleta que correu nessa Olimpíada, ganhou essa medalha, e nessa próxima Olimpíada não ganhou. Então ele chega ao término dessa Olimpíada em 5º lugar, percebe que ele falhou algumas coisas, só que ele se acha bom demais para reconhecer seus erros. Ele acha que não foi ele que errou. Ele acha que o problema não está nele, o problema está nos outros, que ele culpa os outros. Ele culpa as leis que foram implementadas a respeito das Olimpíadas, a respeito da forma como ele correu, as regras que foram implementadas, a inovação das regras. Ele culpa isso. Ele culpa seus treinadores. Ele culpa a comissão técnica. Ele culpa o local onde a Olimpíada foi feita. Ele culpa todo mundo, menos ele. Ele culpa todos, menos ele, pois ele não reconhece os seus erros. E quando a gente não reconhece os nossos erros, a gente não consegue se mapear, a gente não consegue olhar para dentro de si e buscar captar onde estão os nossos problemas para que a gente possa corrigi-los. Quando a gente acha que não tem problemas, a gente se torna soberbos. E quando a gente se torna soberbos, a gente tem uma visão alterada a respeito da realidade. E quando a gente tem uma visão alterada a respeito da realidade, a gente começa a ter pensamentos que fogem à realidade. A gente acha que aquilo que a gente pensa é a verdade absoluta, que aquilo que a gente pensa é realmente aquilo que é. Mas quando na verdade a gente deveria colocar à prova aquilo que a gente pensa, baseado em nossas experiências, baseado na forma como a gente está percebendo o mundo e buscando pessoas que sabem mais do que a gente para que a gente possa se aprimorar, como o Dr. Augusto Cury. Para que a gente possa buscar conselhos de pessoas mais sábias que passaram pelo aquilo que a gente passa, para que a gente possa, aí sim, se mapear, reconhecer os nossos erros e arriscar. E a quarta armadilha da mente humana é o medo de arriscar. E imagine, continuando no mesmo exemplo, esse atleta que chegou essa segunda Olimpíada, aí sim reconheceu seus erros, pois reconheceu que o medo de reconhecer erros é uma das armadilhas da mente humana. Ele viveu um processo, ele se conformou, se tornou um coitadista, reconheceu que ser conformista é uma armadilha da mente humana, reconheceu que o coitadismo é outra armadilha da mente humana e reconheceu que o medo de reconhecer erros é uma outra armadilha da mente humana. Então tentou reparar essas 3 armadilhas. Chega na quarta, o medo de reconhecer erros. Ele passou por situações que trouxeram alguns traumas a ele, então ele passa a ter medo de correr riscos. Ao invés de chegar na terceira Olimpíada, com o intuito de se tornar o número 1, ele chega simplesmente acanhado, sabe? Mas mesmo assim, sabendo que ele poderia chegar em primeiro lugar, ele chega com o intuito de chegar em terceiro. Então ele não fica nem em 6º lugar nessa Olimpíada, porque ele não correu os riscos necessários. Quando a gente quando a gente tem medo de correr riscos, a gente é encarcerado pelo medo. Quando a gente é encarcerado pelo medo,
a gente é paralisado. E quando a gente é paralisado, a gente passa a desenvolver problemas psicossomáticos, a gente passa a desenvolver uma tendência à depressão, uma tendência a problemas mentais, onde o nosso corpo passa a sentir, aonde a gente passa a desenvolver doenças no nosso corpo físico, que são uma mensagem da nossa mente dizendo: você precisa se mover, você precisa continuar a sua caminhada. Então, se a gente não correr riscos, a gente nunca vai conseguir se desenvolver. A gente vai sempre continuar na mesma situação, sempre reclamando dos mesmos problemas. É como um ciclo. A gente vira e sempre volta no mesmo lugar. Sempre volta no mesmo lugar. Para que a gente possa sair desse ciclo, a gente precisa ter consciência das 4 armadilhas da mente humana: o conformismo, o coitadismo, o medo de reconhecer erros e o medo de correr riscos, e buscar reparar isso. E na próxima aula, a gente irá entrar no assunto os 9 códigos da inteligência, e o primeiro deles é o eu como gestor do intelecto. Um grande abraço.